E hoje vamos falar sobre como aconselhar as vítimas desse abuso, não é isso, pastor? Isso. Com restauração e cura. E o texto de hoje, pastor Ademar? João 10, de 11 a 14, que fala assim: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e reconheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, o bom pastor, ele sabe quem é a ovelha dele, e as ovelhas também reconhecem o bom pastor. Então, hoje falando como aconselhar as vítimas, como restaurar, não é, que precisa de restauração, eu queria colocar um texto aqui que fala assim: é necessário avaliar a vítima e o líder com base na lista dos critérios mencionados anteriormente, o que nós mencionamos aqui e trabalhamos durante a semana passada. Mesmo que em todo relacionamento as autoridades possam existir temporariamente, alguns critérios, somente a presença constante de alguns elementos em cada categoria pode qualificar o relacionamento como abusivo. Então, é necessário avaliar a vítima, né, com os critérios para ver se realmente ela está dentro desse processo abusivo. Muitas vezes pode acontecer só um dos critérios e a pessoa talvez está até fazendo a coisa inconscientemente. É bom alertar, né? Ó, você está agindo dessa forma, talvez a pessoa acorda, ó, realmente eu estou fazendo isso, mas não estava nem notando e tudo. Mas como nós narramos aqui esses critérios todos e a pessoa estando dentro disso, aí realmente ela é um abusivo. Então ela precisa de restauração, precisa de um trabalho de conscientização, um trabalho até de alma, né? Muitas vezes a gente vê líderes que vão na clínica, né, igual nós tivemos esse fim de semana, e muitas vezes, né, nesse seminário que nós tivemos, a gente vê que são líderes que muitas vezes acordam ali, falam: poxa, eu estou fazendo a coisa de uma forma errada. E a gente vai ver, são coisas que são coisas da infância, né, são laços de alma, são muitas coisas que vêm para levar esse líder a ser abusivo. Então, um alerta para você que está nos assistindo. Se você está dentro desse quadro, procure uma ajuda, em nome de Jesus. O bom pastor da Bíblia que vai te ajudar. É isso aí. E nós convidamos você que tem acompanhado aqui o Clínica da Alma, para nós é muito importante a sua participação. Você pode tomar aí o seu telefone e falar ao vivo conosco, 3253-3320. Queremos abençoar, principalmente depois desse apelo que o pastor Ademar Guerra fez a respeito de se você se enquadra nesse quadro, né? Se enquadra nesse quadro é ótimo, né? Se você se enquadra nessa situação de ter sido vítima, ou se você também é alguém que pratica esses abusos, você também é digno de todo cuidado e nós queremos te abençoar. Então pegue o seu telefone 3253-3320 e você vai falar ao vivo conosco, porque queremos trazer essa palavra de cura para a sua vida. Pastores, pastor Guerra colocou 2 pontos ali, né? E sempre a gente está vendo sobre essa ótica do abusador e do abusado, né? Como trabalhar então, né? Quais são os passos dessa restauração para esses 2 perfis aí, do abusador e no nível do aconselhamento? Normalmente, Serginho, a gente tem dois direcionamentos diferentes na questão do trabalho. Quando você trabalha... Rogerinho, dá licença aqui, só para eu colocar uma questão antes. Antes do abusador ser cuidado e daquele que foi abusado também ser cuidado, o primeiro ponto, eles, como o Guerra falou, identificarem que são e buscarem ajuda. Exatamente. Não é isso? Isso. Porque enquanto esse processo não passar por essa etapa do aceite, da aceitação desse estado, nada funciona, né? Não.
Inclusive, Rogério, já aproveitar que ele já intrometeu, né? Já cortou. Acho que talvez seria relevante a gente poder mencionar aqueles passos que nós mencionamos na sexta-feira, né? Ou seja, só os tópicos do processo, né? Ou seja, são aqueles 7 etapas, né? Que eu acho que vai ser muito relevante, só para a gente relembrar o pessoal, né? Com certeza. Principalmente na questão da vítima, né? Porque uma das coisas que a gente observa, Serginho, é que a identificação do abusado, ele é mais fácil do que a identificação do abusador. Por quê? O abusado, ele sofre. E por causa do seu sofrimento... É uma condição passiva, exatamente. Né? E por causa das circunstâncias ao redor dele, de ferida, de dor. Então, é aquele negócio. Tem aquele provérbiozinho que diz... quem bate... Esquece. Mas quem apanha... Lembra sempre. Lembra. Né? Então, quem bate nunca lembra. Né? Então, normalmente, a pessoa que ela é a vítima... ela grita quando ela percebe que a situação está ruim. E o abusador, ele dificilmente vai ter, vai ver que ele é um abusador, a menos que ele seja confrontado. Então, muitas vezes, essa identificação, ela vem por causa de confrontos, porque enquanto as coisas estão girando em torno dele, ele só muda. Um não se permite mais, ele vai agregar a outro que se permite e vai manter nesse ciclo, até que ele seja confrontado. Então, a identificação do abusador, normalmente ela requer um pouquinho mais de trabalho. Mas os passos com relação ao processo, né, nessa relação de abusador e abusado, nós temos a primeira, que é a negação, depois a agressão, as crises, a racionalização, a aceitação, a síndrome de abstinência e, por último, a recuperação, que é a fase final e a cura. Né? Então, no caso da vítima, ela vivencia todos esses processos. Cada processo é importante para que ela chegue na cura. Ela pode até pular 1 ou 2 desses processos. Né? Não é porque são processos que ela tem que vivenciar todos. Então, por exemplo, ela pode não ter uma crise de abstinência. Né? Ela pode não passar por um momento de crise. Mas, na maioria dos casos, ela vivencia todos esses processos. Agora, o que leva a pessoa a se submeter ao abuso? Essa é realmente a questão que nós precisamos identificar. Por que a pessoa se sujeita ao abuso? Então, porque quando a gente olha o abuso, né, isso é só aquela consequência que nós estamos identificando. É como a gente diz, é a ponta do iceberg. Muitas vezes, o que faz a pessoa ter essa atitude permissiva, passiva, são questões emocionais que precisam ser tratadas. E não há cura se não for identificada quais são as questões emocionais e as feridas que levam essa pessoa a tolerar determinadas situações, a ficar com atitude passiva, a se submeter a esse abuso de autoridade. Então, nós temos, no princípio, de imediato, ela tem uma compensação, por isso que ela vai se submetendo aos poucos. Então, a pessoa tem uma autoestima baixa, ela tem um senso de desvalor, ela tem experiências de não ter sido compreendida, de não ter sido aceita, de não ter sido amada em processos anteriores. Quando ela chega perto de alguém que lhe dá atenção, o que essa pessoa vai ter?
achei tudo aquilo que eu sempre Porque num quis. primeiro momento, tudo isso se apresenta a ela sob a forma de uma valorização, Exatamente. de um status na vida dela. Olha, eu estou do lado do líder tal. Isso. Eu trabalho para o líder. Trabalho ele especial. me confiou uma responsabilidade. Exatamente. Olha, você viu o que ele mandou eu especial. fazer? Né? Então, assim, isso traz compensações. Até na questão de tratar essa pessoa, tem que saber como chegar. Porque muitas vezes ela não está preparada emocionalmente para entender que ela está sendo abusada. É aquele processo que o Rogerinho citou sobre Até porque a ela tá- negação, né? Sim. Até porque ela está tendo benefícios, né, de uma certa forma. Sim. Existe um valor agregado. compensação, né? É a Necessária. compensação. Tem uma prática, deixa eu dizer aqui, que o Guerra conhece isso. Por exemplo, assim, às vezes são pessoas que precisam crescer, são pessoas muitas vezes neófitas, e aí de repente já dá um colete de a partir de agora você é um diácono, é uma diaconisa, a partir de hoje você é não sei o que. Então, um obreiro, uma obreira. Isso, essa palavra eu estava evitando ela, mas tudo bem, você já entrou. Então, assim, um obreiro, então aquilo estufa e vem justamente saciar a maior carência, muitas vezes, que a pessoa tem, que é a questão da baixa autoestima, como o Rogério falou, a questão, muitas vezes, da rejeição, e agora ele é um obreiro, uma obreira, então, quer dizer, essa pessoa, ela está entrando debaixo de muitas vezes, de uma autoridade, uma liderança abusiva, e ela vai reproduzir a mesma coisa que a atmosfera que ela está vivendo. Se essa pessoa, então, sobreviver a essa estrutura, ele vai gerar, então, ele vai fazer. Então, é aquela condição, quem foi abusado se torna um abusador. Isso, exatamente. Então, numa condição hierárquica aí, sempre nós vamos ter pessoas feridas. E ferindo pessoas, né? Então, assim, essa escala é um ciclo. Por isso que é importante ter esse entendimento e essas pessoas poderem passar por esse processo, né? Mas sobre esse princípio da restauração aí, não é? Quais são, então, aí os passos efetivos que, no caso, especialmente, a vítima, ela deve passar, né, especificamente? Qual é a orientação para isso? A primeira coisa, como a gente já falou, é a conscientização de que ela precisa de ajuda, de que ela não dá conta. A segunda é rever essa relação momentânea. Então, se ela está debaixo de uma atmosfera onde ela está sendo abusada, o que ela precisa fazer de imediato? Eu acho que essa é o maior confronto. Eu vou permanecer onde eu estou ou eu preciso sair dali para ir para um outro lugar? Essa é a grande questão. Entendeu? Então, é nessa hora que o abusador ele entra com todo vigor. Exatamente. É isso? Olha, se você sair, você está sendo rebelde, você será amaldiçoado, nada mais dará certo na sua vida. Aqui que é o seu lugar, entendeu? Recebi de Deus que você não pode sair daqui porque a sua bênção é aqui. Então, palavras desse tipo, né? Para fazer com que a pessoa fique. Até quando essa vítima ela recebe essas palavras de maldição, até pelo seu perfil, como você diz, já de uma autoestima baixa, pessoas frágeis emocionalmente, acaba que espiritualmente elas abraçam essas palavras. Mas aí entra em jogo uma questão chamada medo. Então a pessoa ela vai ser controlada pelo medo. Tu entende? Pelo medo de uma palavra extremamente determinante de um líder. Então ela não vai sair daquele lugar por causa do medo. Se eu sair, então eu vou ser amaldiçoado. Não, tu entende? Então é dominado pelo medo. Então a gente tem recebido muitas pessoas lá na clínica, né? Com certeza. Assim, debaixo dessa opressão, através do medo. Não é? Então, assim, ela entende que muitas vezes a vida dela não está prosperando, ou ela entende que a vida espiritual dela está morrendo, mas aí ela permanece nesse lugar por conta dessa ação assoladora chamada medo.